Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça eu trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento e sempre agradeço a galera que vem comigo aqui, os nossos fiéis escudeiros, todo mundo que tá sempre aqui comigo às terças aqui no YouTube, youtube.com/Euri Benevento e também pelo Spotify, você que gosta de ouvir o podcast. Então, muito obrigado para todos que estão sempre comigo aqui. Na semana passada, né, eu fiz o episódio número 14 da 7ª temporada, onde eu fiz o parte 2 aí com minhas músicas, né, porque essa temporada eu resolvi trazer o violão aqui no estúdio, e aí eu quis contar um pouquinho das histórias das minhas músicas que fiz na época da adolescência, e é o que eu frisei também no final do último episódio, tipo que eu não sou compositor, cantor, nada disso, é que eu gosto de tocar violão, arranho ali e tal, e numa época eu quis escrever algumas músicas, então algumas pessoas às vezes me perguntavam, né, sobre as músicas que eu cantava aqui no podcast, então eu resolvi cantar aqui, fiz o parte 1 e o parte 2, e essas são as músicas que eu tenho aí, tenho vontade de escrever mais, mas por enquanto são essas. Então, se você não ouviu ainda, procura lá youtube.com/Euri Benevento, tem a playlist Terça Nobre, tem desde o começo até essa nossa 7ª temporada. Estou aqui diretamente dos estúdios Pode Vir, você que tem vontade de ter um podcast, @estúdio Pode Vir, segue lá que você vai ter mais informações também. E fica tranquilo que ao longo do programa eu vou explicar melhor como é que funciona, tudo certinho. Então estamos aqui diretamente dos estúdios Pode Vir para fazer o Terça Nobre. E hoje eu tenho um convidado muito especial e eu falei aqui na semana passada que eu queria abrir aqui uma lista, né, de episódios especiais, aí, uma leva de episódios especiais, comemorando já os 5 anos do Terça Nobre. Olha só que maravilha, essa semana a gente completa 5 anos de Terça Nobre no ar. Começamos lá em 2020, no meio da pandemia, como eu falei semana passada, né? Primeiro você começa, depois você melhora, né? Como tem essa trend do Instagram. Então, se você vê aí os primeiros episódios do Terça Nobre, que eu fazia em casa, e hoje fazendo aqui no Estúdio Pode Vir, no estúdio profissional de podcast, isso pra mim é uma honra gigantesca, assim, uma coisa muito feliz e até bacana também saber, assim, de algumas pessoas que diziam que bobeira fazer podcast, ou então que eu sempre recebi muita crítica também de gente da área mesmo, falando que não virava, e estamos aí em março, 5 anos de Terça Nobre, muito obrigado para todo mundo que acompanhou, que acreditou no projeto, e esse convidado de hoje, já convidei outras vezes, mas às vezes a agenda não batia, já faz tempo, e era para ser agora, para abrir aí a lista de novos episódios dos 5 anos do Terça Nobre, meu amigo Alexandre Jabali. Beleza, mestre? Bem, você. Obrigado. Maravilha. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, galera aí, Vitor, o Under Show, galera do podcast aqui, muita gente boa. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Quantas vezes a gente tentou, né? Verdade, cara. Cada hora era uma coisa, né? Sempre correndo também. Graças a Deus, né? Bastante trabalho. Pra quem não sabe, nosso amigo Alexandre Jabali, ator, tarólogo, e tem uma história muito legal, um currículo muito bacana, e vai contar um pouquinho pra gente aqui da história dele também. E a gente conversava, né? Teve uma vez que eu chamei, ele tava com uns trabalhos de gravação de uma novela na Record, no Rio de Janeiro, né? Foi quando começou o convite, eu fui pra Record gravar o ano passado, isso. Pô, fiquei lá uns 4 meses e a gente acabou não combinando depois. Verdade. E também você participou lá do nosso programa Desiludidos, né? De futebol, onde você fez uma previsão sensacional, que eu tava desesperado que o Palmeiras ia jogar a final do Paulista contra o São Paulo. E aí eu falava, meu Deus, o Palmeiras vai perder. Aí eu falei, Jaba, ele veio pra gente no tarô. E você viu, foi bom. Você falou que o Palmeiras ia ser campeão e acertou. E, na verdade, você acertou todas que você foi lá. Lembra disso, cara? Eu lembro. O nosso amigo Paulo Talarico, que participa lá também, ele fez os cortes depois das suas previsões, cara. Você acertou tudo, cara. Eu lembro, sensacional. Então já foi ali uma prévia, né? Um comecinho dessa nossa entrevista aqui no Terça Nobre. Exato, Yuri. Então, é muito, muito bacana. Eu tô feliz que você tá aqui hoje, cara. Obrigado pelo convite. E antes de vir pra cá, você foi fazer uma coisa importante também, né? Fui. Foi doar sangue. Fui doar sangue. Vou até tirar a touca, dá licença. Ó. Tá calor. Olha só. É que eu tô com o cabelo raspado, então... tá diferente, né? Pra quem conhece o Jabali, né? Pois é, né? Você nunca foi careca? Nunca fui. Só assim, em termos papéis, né? Não, você diz careca. Eu tenho entradas. Tenho entradas. Meu pai é careca, mas eu sempre cuidei muito. Não com implantes, nada disso.
Mas sempre tomei remédio, tomei finasterida, minoxidil, coisas mais modernas e tudo. Sim. Mas nunca tinha rapado a cabeça para poder fazer um papel. E dessa vez chegou a chance. Que da hora, cara. E você foi doar sangue, né? A galera às vezes tem medo, né? Então, de fui doar sangue. sangue. Eu até comentei com o Euri, que dá importância até para a gente falar um pouco sobre isso. Porque as pessoas às vezes acham que doar sangue é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que vai passar mal, que vai ter um monte de problema, e não é nada disso. Tem gente que passa mal porque tem problema em ver o sangue, mas é só você não olhar para o sangue, entendeu? Sim. Né? Fecha o seu olhinho, olha para a televisão, mas é um processo muito rápido. Euri, uma doação de sangue, você já doou sangue? Faz muito tempo. Tá. Sangue ruim, né? Não é Meu brincadeira. meu Euri é sangue não é um dos muito caras bom. mais sangue bom que eu conheço, pô. A doação de sangue ela é muito rápida, ela demora tipo 12 minutos, cara. É muito rápido, entendeu? Plaqueta é que demora umas 2 horas e pouco para doar a plaqueta. Certo. Mas doação de sangue, com 15 minutos você senta, eles colocam a agulha no seu braço, tiram seu sangue, tiram do seu braço e você vai tomar o lanche. Tem um lanchinho lá depois. Tem um lanchinho, dura 15 minutos. Eu doei aqui no Banco de Sangue de São Paulo, é um lugar bacana para se doar. Mas existem hemocentros, hospitais, e eu acho que é muito legal. Para você doar sangue, você tem que ter 50 quilos no mínimo. Eu acho que entre 16. É até bom as pessoas verificarem isso corretamente. Pode, né? Tudo Isso, certinho, mas assim, né? mas você só vai saber se pode exatamente, às vezes, na entrevista. Tá. Você tem que ter de 16 a 69 anos, pesar mais de 50 quilos. Mulher pode doar 3 vezes ao ano, a cada 3 meses. E homem pode doar 4 vezes ao ano, a cada 60 dias, a cada 2 meses. Certo. Aí tem os pré-requisitos, né? Para quem fez implante dentário, quem, sei lá, foi para algum lugar que possa ter, tipo, Amazônia, onde você pode ter sido picado por algum mosquito, febre amarela. Tem umas contraindicações. Certo. Se você fez cirurgias recentemente, se você teve transplante, se você fez transfusão de sangue, aí não pode mesmo. Até perguntei hoje no banco de sangue para uma amiga que ela pediu quem fez quimioterapia e radioterapia. Certo. A psicóloga lá que entrevista falou assim, olha, hoje em dia a Anvisa não permite mais que doe na vida quem fez. Antigamente acho que podia. Passava um tempo, né? Você podia doar. Hoje em dia não pode mais doar quem fez químio e quem fez. Mas são informações que tem que verificar, Bom verificar no local. Mas você salva até 7 vidas. Você acredita nisso? Que doideira, né, cara? E tem muita gente que às vezes também tem esse receio, né? E achar também que não tem necessidade. Tipo, não precisa não. Deve ter gente que já doa, fica com Que medo. doa. Aí às vezes acontece isso. A gente escuta falar às vezes desses bancos de sangue que estão em falta, porque muita gente não vai doar. E às vezes é uma coisa simples, né? Que poderia salvar mais vidas. Às vezes as pessoas elas só criam essa consciência quando acontece com alguém da família delas. Ou com ela. Porque aí, tipo assim, eu vejo às vezes quando a galera posta assim nas redes sociais, né? Olha, gente, meu parente tá lá no hospital, precisa de sangue, quem puder doar tal. Aí, tipo assim, as pessoas só entendem a importância e o valor disso quando alguém próximo passa, né? Precisa. E às vezes, né, e não precisava chegar nesse ponto, né? Precisava, tipo Exatamente. assim, você poderia ter essa solidariedade para qualquer pessoa mesmo, Isso. né? E eu conheço muita gente que fala, não, nunca doei, não, nunca me interessei. Assim, eu não sei, eu vou para um lado mais humano da história. Eu acho que a gente tem que se interessar um pouco mais em ajudar o próximo, e doar sangue é uma tremenda de uma caridade. E tem uma coisa que é importante. Quando você tira, eles tiraram, por exemplo, hoje 475 ml de sangue. Sim. Você afina o seu sangue, né? Porque às vezes a gente está até com alguma questão, o sangue está mais grosso. Quantas pessoas aí que estão fazendo, que tem questões de saúde? Quando você tira 475 ml, o seu sangue naturalmente ele é obrigado a se reciclar. Dá uma renovada. Ele dá uma renovada e você afina o sangue. Então você não faz só bem para o próximo, você faz bem para você. Que legal. Entendeu? E de vez em quando é bom isso. Importante, deixar o sangue ali se refazer, deixar ele se reconstituir. É importante. Muito bom. Então fica essa dica para você que está assistindo o nosso Terça Nobre aí. Essa dica importantíssima que o nosso amigo Jaba lhe trouxe aqui.
E fez a parte dele hoje, né? Fiz. Maravilha. Eu preciso ver isso também, porque Tem gente... a minha saúde não tá muito boa. Então, mas tem gente que tá com medo. Tem gente que tem medo. Mas eu vou fazer isso. Euri, tem gente que tem medo e fala assim, ai, mas eu tenho medo de ir descobrir. Mas, cara pálida, você vai descobrir alguma coisa fazendo exame. E outra, se você tiver, mesmo que você não saiba, você continua tendo alguma coisa. Você continua tendo. De repente ali sabe, você até descobre alguma coisa que você, por teimosia, não está indo ao médico fazendo os exames. Agora, o que mostra? Ali não vai mostrar colesterol, glicemia, nada disso. Ali mostra HIV, hepatite A, B e C. Sim. Ali mostra HIV, HPV, uma série de doenças transmissíveis, sim, sexualmente transmissíveis. Doença de Chagas. Então é muito legal. Além do mais, você vai, afina o seu sangue, renova o seu sangue e ainda ganha uma carteirinha com as indicações de como você está em relação a essas partes do seu corpo, entendeu? Que legal, muito importante então, hein? Muito importante. Pra galera que tá com a gente aí, quem puder, então... Quem puder, vai. Se você tem dúvidas, assim, por exemplo, claro, você fez internet, procura na internet, mas assim, chegou lá, vai ter uma psicóloga que vai fazer uma triagem. Se você tiver problemas anteriores e coisas que vão te gongar e acabou. Você vai para casa e vai feliz. Que a sua intenção foi boa. Perfeito, perfeito. Né? E aqui no nosso Terça Nobre, Jabali, a gente gira o botão aleatório do nosso programa, assim, ó. Girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, eu vou perguntar agora para você como que tá essa peça sobre o Crowley. É uma peça muito legal que eu fui assistir, fui na estreia, tive a honra de poder estar lá na estreia, que foi sensacional, diga-se de passagem. Eu já tinha falado isso pra você, mas fala agora aqui no Terça Nobre. Gente, peça muito boa. Jabali, incrível, incorpora o personagem mesmo. Eu não sabia quase nada sobre Crowley. E eu fiquei assim, cara, nossa, que louco isso, quanta cara. Coisa, né? Quanta coisa. E eu fui embora assim com aquilo na minha cabeça, querendo pesquisar mais sobre ele e também dentro da peça, porque eu nunca tinha ido ver um monólogo, por exemplo. Sim. Primeiro monólogo que eu vi. E a gente tem esse preconceito de monólogo. Tanto que quando tem alguma treta, alguma coisa, alguém tá falando muito, lá, tá fazendo um monólogo. Como se o monólogo automaticamente fosse uma coisa chata. E não é, cara. E eu não tô puxando seu saco. De verdade, a peça é muito legal. E teve um momento que eu tava, assim, prestando atenção em tudo. Cara, quando eu dei por mim, assim, eu tava... lá dentro, assim, eu tava no palco com você, tipo, eu tava prestando atenção nas coisas e o cenário, você falando, e aquilo te leva mesmo, você faz uma viagem no tempo, sabe? Eu consegui enxergar aquele tempo que você tava falando durante a peça, sabe? Então eu falei, meu, que louco isso, cara. Então, de verdade, eu achei muito louco, cara. E como que tá sendo pra você, o preparativo para fazer essa peça, como que tá sendo o andamento da peça? Eu fico feliz com o seu comentário, é bom saber, né? Ouvir das pessoas, não a questão positiva, mas ouvir o que você sente, o que você pensa durante. Acho que começa, você falou do texto, né? Começa por um texto muito bem escrito pelo Claudinei Prieto. Grande Claudinei. Claudinei Prieto, que é uma referência dos bruxos na Wicca, é uma grande referência aqui no Brasil, uma figura muito respeitada, além do que é muito inteligente. Claudinei tem muitos livros de bruxaria, de tarô e de uma série de coisas. E a gente estava, para quem não me conhece, eu tinha um programa na Rádio Mundial, que é onde o Euri trabalha. Verdade. E eu tinha um programa de tarô, porque além de ator, eu sou tarólogo também. E um dia estávamos esperando ali para começar o programa, o Claudinei vinha sempre antes de mim, né? Sim. Aí eu virei para ele, eu tinha assistido aquele filme espírita, como que chama? Do Nosso Lar? Não. O Nosso Lar 2. Nosso Lar 2. Aí eu fui assistir tudo, fiz um comentário com ele e falei assim, escuta, vamos fazer um curta-metragem da Wicca? Aí ele olhou para mim e falou assim, do jeito que você conhece ele falou, tem uma proposta para te fazer melhor. Aí eu falei, pô, ele vai falar pra gente fazer um longa-metragem, né? Ele falou, você quer fazer o Crowley no teatro? Cara, eu também não era grande entendedor e conhecedor de Crowley. Conheço o Crowley pelo tarô de Thoth, que é um dos tarôs que a gente tem por aí,
de grande importância na história do tarô. Ele é um tarô todo feito por símbolos magísticos. Certo. Ele foge um pouquinho da regra. E eu falei para ele, topo na hora. E aí a gente começou a conversar, ele me deu um livro, eu fui ler, aí eu comprei uma biografia do Crowley e fui aprofundando. Aí nós fomos ver teatro, quando a gente estava preparando para estrear lá para outubro, assim, a Record me chamou para fazer novela. Ah, sim. Foi quando você Aí veio eu pro fiquei Rio, 4 meses no Rio e a gente parou o processo, conversando tudo. Quando eu voltei, o Claudinei rapidamente preparou o texto, a gente fez uma leitura no dia 12 de outubro, que é o dia do aniversário do Crowley. Não é só o dia de Nossa Senhora de Aparecida, que nem das loucura, crianças. É o dia do aniversário do Crowley. A gente fez uma leitura para ocultistas, porque o Crowley, para quem não sabe, era um grande mago, um mago negro ocultista. E que acabou modernizando a magia. Ele é do século XIX, um cara muito intenso, muito além assim do seu tempo ali. Escrevia muito, muito inteligente, se aprofundou muito nas magias para poder ganhar experiência. E uma vida muito intensa que ele tinha. E aí o Claudinei, conhecendo um pouco de Crowley, né, um pouco bastante, escreveu o texto maravilhoso. Nós fizemos essa leitura. Depois da leitura teve corte, porque a leitura tinha tipo 1h30. E monólogo, na verdade, você tem que ter 1 hora no máximo, né? Senão as pessoas pode ficam... passar de 1 hora. Porque senão fica cansativo, né? Entendi. Eu já fui assistir muitos monólogos que eu queria sair correndo. Entendi. É normal, é natural. Entendi. Né? Porque você fala, mas não vai acabar. E cada Fica 5 aquela minutos sensação que parece vai- meia hora, né? Então a gente resolveu deixar um texto ali para 50, 55 minutos, que é o que demora mesmo, o que Certo. dura. E começamos a trabalhar isso, estreamos agora no dia 1º de março passado, no Shopping Santa Cruz. No Shopping Santa Cruz, lá em cima tem um teatro chamado Teatro Santa Cruz. Muito bom. E estreamos. Cara, é muito legal, assim, para mim é uma novidade. Tem gente que falou assim, ai, mas você não tem medo de trabalhar com um texto desse, com esses assuntos, tal. É uma biografia do cara, não é nada além disso. Eu falei, não, pelo contrário, eu tô tão fortalecido, parece que eu ganhei uma força extra trabalhando o texto do cara, é incrível, né? Enquanto alguns estão achando que você pode Tá mexendo com ter coisa uma errada, energia tipo isso. ali e tudo, tal. Uhum. Cara, como ator, para mim tá sendo assim de uma criatividade, um crescimento que eu não apostava em mim a esse ponto, porque eu nunca tinha feito monólogo. Entendi. Fiz trocentas peças de teatro, mas tudo com elenco, né? Elenco E grande, você tem, né? 3, 4, 5, 8, como 10, recorrer, 15 né? pessoas em cena. E para mim está sendo uma grande novidade, eu estou podendo me conhecer melhor como ator. O texto proporciona isso. O Claudinei, o Euri assistiu a peça. O texto é incrível, né? É incrível. Cara. É um texto... Não dá para você falar de um cara da Inglaterra com um texto chulo, né? Não tem como. Sim. O próprio Crowley já era um cara mais refinado nessa questão. E o Claudinei tem uma escrita muito bem feita. Né? O Claudinei é muito refinado para escrever, e isso é muito legal. Só que o texto não é chato. O texto ele é inteligente, mas totalmente compreensível, assim, né? Totalmente fácil de se entender. Muita gente que está indo assistir fala, não conhecia ele, mas entendi tudo que vocês falaram ali, porque 50 minutos não dá para falar muita coisa da vida de um cara que viveu 72 anos, até foi embora novo, mas que foi muito intenso, liderou grandes ordens mundiais, como a Golden Dawn, a OTO, que é a Ordo Templis Orientis na Alemanha, criou a filosofia de Telemann. Se você já ouviu falar de filosofia de Telemann, foi criada pelo Crowley. E tudo muito intenso, então está sendo muito legal respondendo a sua pergunta. Eu estou aprendendo muito como ator, como interpretação. Não é fácil fazer o Crowley. Imagina. Ele tinha... A gente discutiu uma coisa assim durante os ensaios. O Crowley é o tipo do cara que botava medo nas pessoas porque ele era um mago, né?
E ele era um cara mais fechadão, um cara sério e tal. Eu já sou um cara sorridente, brincalhão, quinta série. E a gente discutiu muito a questão de voz. Porque as pessoas acham que para assustar você tem que ter, né? Tem que ter vozeirão. A voz do Crowley, inclusive, não existem muitos registros. Imagem zero, cara, assim. Que louco, cara. Pouca coisa, mas assim... Vídeo zero, foto praticamente... Nada. Ele é meio contemporâneo, né? Ele morreu em 1947, então não é uma coisa tão antigo. Ele é do século retrasado, é de 1875. Mas ele morreu, tem aí 70 anos, não é uma coisa tão antiga. Não tem filmagem, não tem foto, pouquíssimas. Só que tem um registro de voz. E a voz dele era uma coisa meio anasalada. Sério? Sabe em inglês falando? Uau, uau. E não era uma coisa grossa, era uma coisa meio desenho animado, assim. Então, quando ele fazia lá os rituais, ele falava desse jeito. Não dá para fazer uma peça anasalado que as pessoas vão embora com 10 minutos. Vai né? achar que você tá zoando. Não, também. zoando, e é chato, né? Você ficar ouvindo uma pessoa anasalada. Então, eu tive que trabalhar o meu tom de voz para uma coisa um pouco fora da minha realidade, né? Um pouco mais cavernosa, mas também não é forçada, não é isso, né? Sim. Mas é uma coisa que você faz mais assim, porque as pessoas linkam o que ouvem com a imagem, né? Imagina vendo a imagem de um cara ali e com a voz assim. Eu ia pegar, né? Eu ia pegar, falei, esse cara não era tão poderoso, né? Pô, peraí, né? Para você mostrar um certo poder, infelizmente, imagem é tudo, né? É verdade. Não adianta. E é isso, então tá sendo incrível poder fazer o Crowley, tô me desenvolvendo bem, quero descobrir muitas coisas ainda, essa peça tem vida longa, se Deus quiser e Ele quer, e o Crowley também. Legal. E é isso, cara. Eu tava vendo nos comentários de um podcast que você foi com o Claudinei também, a galera pedindo pra vocês ir pra vários lugares, assim, vem pra BH, Vários. vem não sei pra onde, tipo, várias cidades já querendo que vocês vão, então eu já consigo imaginar que isso vai acontecer. E uma coisa que você tava falando do Claudinei também, né, o Claudinei, eu acho que eu conheço o Claudinei já faz uns 10 anos já, que desde a primeira vez que eu fui trabalhar lá na rádio. E o Claudinei sempre foi uma pessoa muito inquieta, assim, no sentido de projetos mesmo. Ele tá sempre com um monte de projetos em andamento, cara. Um livro escrevendo, tô lançando um tarô, tô lançando o templo, aí de repente tem a Feira Mística, tem outras cidades. O bazar, aí tipo o Bazar, Mystic Fair. E aí também agora a peça, aí o livro. Então, não, tipo, ele tá tem sempre, editor, né? ele tem tudo. Eu acho muito legal isso nele, porque ele traz coisas que muita gente não conhecia. A própria Wicca mesmo, né? Tipo, a galera hoje fala muito de Wicca, mas quando começou, né? Foi poucas pessoas, quando ele trouxe essa ideia, Wicca, essa coisa... né? Exatamente. No Brasil, né? Eu conheço o Clau há muito menos tempo que você. Eu conheço ele há 2 anos e meio. Caramba, cara. Mas tudo isso que você falou, eu reconheço nele essa personalidade, esse cara, o workaholic, né? Esse cara que tá sempre criando. Até falei para ele num dos podcasts, falei, não é só criar, é um cara muito inteligente, esforçado, mas ele tem uma coisa que é por isso que o divino dá oportunidade para ele. Ele ajuda muitas pessoas. É verdade. Ele é um cara que ajuda as pessoas. Ajuda quem merece. Né? Quem quer ser ajudado. E isso deixa ele um cara ativo, né? Super proativo, mas ao mesmo tempo um bom coração. Mas um cara dinâmico, um cara inteligentíssimo. Nos ensaios, ele escreveu e dirigiu, não sei se você sabe. Sim. E eu, no começo, né, ele também acho que pensou assim, como que eu vou lidar com essa questão do teatro, né? Ele não tem essa convivência. Mas o Clau é um cara viajado, um cara que assiste boas coisas, né? Que procura boas coisas, um cara de muito talento. Então, é muito observador. Então, olha, se saiu como um belíssimo diretor de teatro, cara. Cheio de ideias, sabe? Uma direção tranquila, educada, fácil de você entender. Te dá tempo de respirar, porque tem diretor de teatro que não tá nem aí, assim, entendeu? Quer que você faça. Ainda mais você que nem você falou, você fez várias peças de teatro, então muitas. Você conhece já o ambiente, você conhece o jeito de diretores. Eu comparei o Clau, eu falei, não, a comparação que eu fiz assim,
No jeito de dirigir, eu trabalhei com Bibi Ferreira, Caramba, em 99. que legal. E ela fez uma homenagem para o Procópio Ferreira, que é o pai dela, Uhum. que estava fazendo 100 anos de Procópio Ferreira. Ele já tinha falecido há muitos anos. E ela fez uma homenagem, eu entrei nessa homenagem, que era uma peça que Deus lhe pague, que ficou em cartaz no Rio e aqui. Eu entrei na montagem aqui. E a Bibi tem um jeito de dirigir que não existe mais diretor assim hoje em dia. Que a gente chama de diretor de ator. Hoje em dia você tem diretor de cena. O cara resolve a cena maravilhosamente bem. Mas a interpretação, Tá nem aí. se você sabe, se não sabe, não sabe. Televisão, tô falando muito também de televisão. Televisão é uma coisa muito fácil de se fazer, no sentido de que fala, corta, você pega uma pessoa aí que não tem talento e faz uma novela. Entendi. Porque fala e corta, fala e corta, fala Aí e é corta. fácil. Mas tem muita gente talentosa no meio Uhum. que faz. Aí no teatro ele me lembra muito a Bibi. A Bibi fazia assim: olha aqui, Euri, vem aqui, rapaz. Vem aqui, meu rapaz. Ela com aquele óculos escuro dela. Você vai sair daqui, sobe essa escadinha e você salta aqui, vai ali, pega aquele já. Não, ela faz, entendeu? Você vai fazer isso, ó. Pula aqui. Vem aqui, pega essa xícara, bebe a água. Coloca a xícara e anda até ali. Ela fazendo o processo. Passo a passo. E o Claudinei fez isso o tempo todo. E eu falei, Nossa, cara, que louco. cara, desde a época da Bibi Ferreira que eu já achava estranho, né? Ela dirigir desse jeito. Eu falei, ninguém me dirigia desse jeito, mostrando o que você tem que fazer. Putz, sensacional. Sensacional, porque depois você vai e cria do seu jeito. Você já tem a base ali, né? Ela te ensina, você sabe que você tem que pegar o copo. Se você vai pegar o copo com a direita, com a esquerda, um segundo antes, um segundo depois, é com você, entendeu? Se você vai dar o texto antes, depois é com você. Que Então louco. ele tem muito talento, cara. Nossa, que bacana. E aí ele dirigiu, produziu e escreveu o texto. Tá super empolgado, é um sonho dele, na verdade, fazer o Crawler. Que louco, cara. E você, na peça, né, como a gente tava falando a questão de monólogo, né, é um texto, cara, que você fica ali, que nem você fica 1 hora, e eu fiquei pensando assim, mano, como que ele conseguiu decorar tudo isso? Porque, cara, e você percebe que você tá contando uma história mesmo, e eu fiquei pensando, mano, como que consegui guardar tudo aquilo na cabeça e com detalhes, né? E eu lembro que quando eu falava com você, você falava, mano, eu tô estudando, lembra? Então, cara, Yuri, espera um pouquinho, porque eu tô... Aí quando eu fui assistir a peça, Você falou, entendi. eu entendi, eu falei, agora eu sei Agora eu perdoo o Jabari, porque ele não veio no meu podcast. Agora eu sei porque ele não conseguia, você não tava podendo fazer praticamente nada, né, cara? Você tava focadaço. Isso. Desse resumo que eu te falei que a gente fez, De do 1 hora e texto meia, original, tem 30 páginas, agora, antes... No começo tinha mais de 100, você falou, não Não, foi? 100 não, mas tinha umas 50 páginas. Mas não tem É como. o texto original, aí vocês foram adaptando pra... Foi tirando coisas, foi cortando coisas, porque não dá, né? Senão é mais fácil fazer 3 peças diferentes, que tem conteúdo temporada, muito né? pra Primeira isso. temporada. Primeira temporada, segunda, terceira. Cara, tem 30 páginas agora. 30 páginas. Eu trabalho com 2 coisas na minha vida. Eu sou tarólogo, atendo as pessoas com tarô e trabalho como ator. Eu fiquei me dedicando o tempo que eu não estava estudando, eu fui jogar tarô. Então, assim, eu reduzi alguns dias no atendimento de tarô. Tive que fazer, cara, porque eu acordava decorando o texto, às vezes emendava 7, 8 horas por dia decorando o texto, lendo, decorando. Aí tem coisa que entra rápido, tem coisa que demora uma semana para entrar 2 frases. Caramba, velho. Porque a nossa mente é uma coisa meio maluca, né? Tem hora que tá... Você tem o Antônio Fagundes, é um cara que lê o texto, assim, tipo novela. Ele lê e grava. Ele não precisa de mais nada. Eu não sou esse tipo de ator, e acho que 99,9% não é. Tem que treinar. Tem que treinar, tem que estudar, tem que ler, né? E aí eu fiquei num processo, até que não foi muito assim. Eu fiquei tipo uns 3 meses... decorando todos os dias, mas todos os dias. Às vezes 2 da manhã eu tava decorando texto. Que louco. E você sonhou? Você chegou a sonhar com isso? Tipo... Cara, ainda não. Eu já sonhei muito com teatro, assim. Ator normalmente, sabe o que sonha? Que você tá na cena e você não entra.
na cena. É muito louco isso, cara. Você tem que entrar, você fala, eu não entrei. Aí fala, não entrou em cena. Aí acorda assustado. Eu já sonhei aos montes isso. Nossa, Engraçado. Eu acho que essa peça é tão diferente para mim e está me trazendo uma maturidade como ator e um novo momento na minha carreira. Eu tenho 33 anos esse ano de carreira. Olha isso. E é uma nova página na minha vida. Eu ouvi isso de colegas. Quando você fizer monólogo, é um outro caminho na sua vida. Outro respeito, outra legal, coisa. cara. Das pessoas para com você, é Sim. outro olhar. Ainda mais fazendo uma coisa boa dessa, né? Sim, com um texto é bom. muito grande, né? E não é chato, né, Yuri? Porque às Sim, vezes é monólogo verdade, você cara. fica lá, que saco e tal. Quer ir embora. Não, tava, porque o Claudinei bem é artístico. dinâmico, é muito dinâmico. Mas o Claudinei é artístico, então tem... Eu não vou contar, tem que não vou dar deixar. spoiler, mas tem tudo, desde a Sim. iluminação, É uma desde o peça muito figurino, legal. o cenário. Não é uma coisa monótona, um banquinho, um fundo preto e eu de preto, né? Não, é muito, É uma coisa muito elaborada. elaborada, bonita de ver, com mudanças e nuances e tudo. E aí, por que eu estava falando disso do texto? Eu perguntei se você sonhou com alguma Não coisa sonhei. da peça. Eu acho que tá tão diferente que acho que nem vou sonhar, sabia? Que é que você já tá realizando praticamente. um negócio Cara, eu não sei, diferente, assim, né, cara? essa peça tá diferente, mas eu não sonhei ainda nada, não. A única coisa que eu sinto, assim, outro dia alguém me perguntou, você sente o Crowley? Cara, eu não sei se é o Crowley, mas eu sinto uma permissão muito grande para fazer essa peça. E eu peço licença desde os ensaios, desde Como você vai decorar fazer? texto. Todo dia que eu falo o texto, eu peço licença. Porque você está falando o nome de pelo menos 10 pessoas que já foram embora. Tá falando um monte E nome de né? magos, né? Energia pra caramba, né? De energia pra caramba. Então eu peço toda vez licença pro Crowley. E assim, eu sinto que eu tenho essa permissão dele. E deles. Pô, que da hora, Sinto. cara. Isso eu tenho certeza. Muito louco, cara. Se foi ele que me permitiu diretamente, se alguém que foi buscar isso, alguma luz que foi buscar isso com ele. Mas não tem como, não tem peça no mundo do Crowley, sabia? Nada Mais uma vez documentado. o Claudinei sendo pioneiro, você Sendo pioneiro. fazendo parte disso. E aí que eu acho que entra a energia do Crowley nessa história. Ninguém parou para fazê-lo no teatro. Olha que louco. Não cara. tem no mundo. E quando você vai olhar, pelo menos documentado, não tem nada. Quando você vai olhar filme dele ou curta, cara, em Portugal tem um curta de 30, 40 minutos que eu assisti. Tem um outro filme que eu não me lembro agora que não está disponível. A gente não achou para assistir. Não tem nada do Crowley. Caramba, cara. E ele... Posso continuar falando? Ou Sim, você quer? fica à vontade. O Crowley é um cara que depois que morreu, com tudo que deixou, mais de 20 livros, uma obra muito vasta, extensa, para o mundo do ocultismo, né? Ele mexia, por exemplo, com magia sexual. Ele que aprofundou tudo isso. Através da magia sexual, ele foi descobrindo coisas que se usam até hoje em dia. O Crowley foi descoberto porque ele criou a filosofia de Telemann, e quando ele morreu, os roqueiros, os ocultistas, a maioria dos roqueiros são ocultistas, e eles seguiam a filosofia de Telemann. Então, John Lennon era um telêmico, por exemplo. E o John Lennon foi e colocou ele naquela capa do Sgt. Pepper's, que foi o disco mais vendido na história da humanidade. Nossa, aquele que tem um monte de personalidades e tal na capa. Aí falaram assim, quem é esse careca aí na esquerda? Falou, como assim? Esse cara é o Crowley, um mago. Aí foram se interessar pelo Crowley e ele foi aquilo que já estava meio esquecido, apesar de toda a obra, mas o tempo passa e as pessoas caem no ostracismo, né? Aquilo veio à tona e os livros dele começaram a ser reproduzidos no mundo todo. Que louco. E retomaram todas as experiências dele, seguidores e admiradores. Então, John Lennon, o Jimmy Page do Led Zeppelin, o Bob Dylan tem uma música pro Mr. Crowley, o Ozzy Osbourne tem uma música chamada Mr. Crowley. Cara, esses AC/DC, Kiss, esses caras todos, os Beatles, esses caras todos são ocultistas e seguidores da filosofia de Telemann, que foi o Crowley que criou. Quando a gente vem para o Brasil, é o Raul Seixas, a música Sociedade Alternativa,
Ele fez com Paulo Coelho, lembra que falava Paulo Coelho é mago. Chamava ele de mago, É isso, né? ele era telemita, o Raul louco. Seixas era telemita. A música Sociedade Alternativa, se você ouvir hoje de novo, coloca agora, depois que acabar o podcast, coloca, ela fala, faz o que quiser, de ser tudo da lei, da lei. É frase do Crowley. É a frase do Crowley. E durante a música ele fala, viva o número 666, Aleister Crowley. Aí ele fala, amor é a lei, amor sob vontade. Ele fala tudo isso na música. E a galera não se liga. Eu também, eu ouvi essa música nos anos 80, ela era top 10. E a galera... Viva a sociedade. Viva a sociedade alternativa que foi feita para ele. Até hoje a galera usa muito as frases, né, dessa música. E o Crowley era conhecido como besta, besta 666. A mãe dele chamava ele de besta porque achava que ele era espivetado demais. Uhum. E ele já tinha uma energia meio contrária. O pai era pastor de igreja e pregava, e ele era obrigado a pregar com o pai. Então ele sabia a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. E ele criou um ranço com isso porque não estava na energia dele. Ele então, não se identificava. Não identificava. E aí a mãe dele chamava ele de besta, falava a grande besta. Caramba, mano. Depois, e ele resolveu aceitar o apelido, porque a besta no Apocalipse é o diabo, né? É isso, exatamente. Sim, sim. Então ele falou assim, na época, criança, ele falou, eu vou aceitar o apelido. E começou a ter atitudes de besta. Ah, entendi. E começou a buscar as coisas ocultas, a se interessar. Mal sabia a mãe dele que ela estava incentivando plantando, ele. A mãe dele, até no texto tem isso. Mal sabia minha mãe, o meu pai, que estava plantando em mim a curiosidade pelo oculto e pelo proibido. É verdade. Aí ele foi para o Trinity College em Cambridge, lá na Inglaterra. E lá ele começou, já mais mocinho, começou a se aprofundar em magia, até que ele entrou na Golden Dawn, que é uma ordem que hoje em dia não está mais ativa. Tem umas ramificações, mas ela mesma foi implodida, inclusive depois que o Crowley saiu, dizem que ela perdeu a força total. Que era ele que era... Era ele que... quando ele entrou, já era uma grande ordem. Mas ele que modernizou lá dentro, ele que agitou os corredores do negócio, sabe? Que transformou os pensamentos e tudo lá dentro. Quando ele saiu, entrou em queda livre. E aí ele seguiu a vida dele. Mas assim, essa questão dos roqueiros é interessante. Ele tinha uma casa, né, ele adquiriu uma mansão. Essa história é interessante. Já ouviu falar do Lago Ness? O monstro do Lago Ness, na Escócia. Ele adquiriu uma casa chamada Boleskine House, ou Boleskine House, que fica na Escócia para poder fazer 18 meses. Ele foi mexer com a Goécia. Enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas a Goécia mexe com magia diabólica, tá? E ele foi lá para fazer rituais invocando o demônio mesmo. Caramba, né? Ele foi mexer com esta energia. E ele adquiriu essa mansão. Ele era muito rico porque o pai deixou bilhões na mão dele. Ele ficou assim muito rico a vida toda. No fim ele morreu na miséria. Ele torrou toda a grana, mas ele gastou a grana deixando livros, ensinamentos. Não importa, ele deixou um legado. Né? Entendi. Não perdeu à toa, não. Entendi. E aí ele adquiriu a Boleskine e ele foi embora no meio do processo que ele estava lá. Ele teve que largar porque o cara o Matters, que era o grande líder da Golden Dawn, chamou ele para ir para Paris fazer um ritual, uma magia e entrar num processo lá de descoberta. E ele deixou aqueles monstros à solta. Depois desses monstros, que começou a ter a fama do monstro do Lago Ness. Ele ativou energias, porque tudo é energia, a gente tem energia de tudo. Ele ativou energias que estavam adormecidas lá e os vizinhos, até hoje, os vizinhos não têm mais paz, vira e mexe tem perturbação. Louco, a Boleskine ainda existe meio como museu e todo mundo que comprou ou adquiriu a Boleskine depois dele teve uma tragédia na família. Um deles foi o Jimmy Page do Led Zeppelin. Você falou no começo, né, que ele comprou. Não, eu falei fora dos microfones. Ó, tá vendo a idade, Yuri? Faz isso com a gente, né? O Jimmy Page comprou. Cara, eu não tenho certeza se foi a filha dele que morreu.
Assim, ele teve uma desgraça na família. Caramba. Ele nunca morou lá, mas ele comprou porque ele era fã do Crowley. Aí logo vendeu. E é isso, cara. O Crowley depois adquiriu na Sicília, lá na Itália, a Abadia de Telema. Era uma casa onde ele fazia os rituais mais sagrados e profanos. Aí era só orgia mesmo, mas tudo para magia. Tudo tudo experimento, cara. Não era nada em vão. Não, entendi. Aí eles foram expulsos. Tinha um objetivo. Eles foram expulsos pelo Mussolini. Mussolini expulsou Crowley e a turma dele. Da Abadia de Telema, Acabou a bagunça. E uma história, só para finalizar, muito interessante, que a gente não sabe normalmente, ele era muito amigo do Fernando Pessoa, cara. Porque as pessoas têm o Pessoa como poeta e tal. Sim. O Fernando Pessoa era um ocultista, mago e astrólogo. Olha isso. E ele viu num livro do Crowley... O Crowley postou o mapa astral dele e o Fernando Pessoa, sabendo que era o mago da época, eles não se conheciam, olhou e falou, mas esse mapa astral dele tá errado. Olha. E fez uma correção de 15 minutos e mandou para ele. E o Crowley falou, cara, você mudou a minha vida, porque tá tudo errado aqui. Ele tava botando fé num mapa que não era dele. Que não era. Que tava errado. Que doido, cara. Ele pegou e foi lá para Portugal conhecer o Fernando Pessoa. Eles se tornaram amicíssimos, tiveram 20 anos de amizade, até o Crowley morrer. Caramba. Aí o Crowley, uma época, forjou um suicídio. Ele forjou um suicídio pra... Ele era muito polêmico. Né? Hoje em dia você não tem as polêmicas por aí, de gente que sai no carnaval e beija o outro. O Crowley era polêmico na época dele. Então ele forjou o suicídio. O Fernando Pessoa foi o cara que espalhou para todo mundo na Europa que ele tinha morrido. Isso. Fez esse pacto com ele. E a gente vê o Fernando Pessoa como aquele cara, né? Figura tímida, quieto, né? Tal, mas ele era um grande ocultista, olha na verdade. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu também não, Euri. Eu aprendi isso com a peça. Nossa, cara, muito louco, cara. É isso, então o Crowley é esse cara intenso, eu tô te falando de amizades, mas ele teve muita inimizade, muita guerra, confrontou muitas coisas. Uma pessoa, acho que para conquistar as coisas, dependendo de como ela não pode ser muito quietinha ou muito querida, passiva, né? Ela tem que ser uma pessoa meio que inferniza tudo, bate de frente. Bate de frente. E ele foi isso. Muito louco. E mudando um pouco, né, da questão da peça também, você fez novelas, fez Globo, Record, SBT. Fiz tudo. Você gosta mais do que? Assim, você consegue ter uma preferência? Se você gosta mais de teatro ou mais de TV? Você falou agora que TV é um pouco mais fácil. Que são ambientes mais fácil, diferentes, assim, né? Assim. A TV, cara, se você tiver uma frase e errar no meio e acertar até o meio, o diretor normalmente, porque TV é tempo é dinheiro. Rápido. Não, às vezes, claro, é tudo feito com muito critério e muita exigência. Sim. Mas se você faz aquela frase certa até o meio, ele não pega a frase toda. Ele fala, vai dessa parte e continua. Tá. Então a TV é diferente. Imagina no teatro, você fazendo... não, eu errei. Não, primeiro que não existe isso, né? Mas errei, eu vou começar de novo. Não, eu vou pegar aqui do meio. Não tem lógica, né? A TV te proporciona isso porque você tem cortes e tudo isso. Tem a montagem, tem muita montagem em televisão. Cada um tem uma energia. Quando eu tô no teatro, eu amo mais o teatro. Quando eu tô na TV, eu amo mais a TV, cara. Eu ainda não decidi. Mas a minha casa real é o teatro, assim. Eu comecei no teatro, eu sou ator. Dizem assim, ator é de teatro. Entendi. Entendeu? Ele fala, é ator de TV. Não, cara, aqui você tem a Glória Pires, que é uma grande atriz, que é a única atriz que nunca fez teatro na vida. Que louco. E você tem o Caio Castro, que é de uma geração mais pra cá, que nunca fez teatro na vida. E se saiu bem na televisão. Né? A galera até criticou ele uma época quando ele falou que não fazia teatro. Que não fazia, não sei o quê. Aí o pessoal ficou meio bravinho com ele. Mas assim, ator, quando você fala ator, subentende-se que é de teatro, entendeu? Né? Aí o resto é o resto. Eu não entendo muito, até não é meu lugar de fala, mas assim, eu gosto, acho muito bacana, tanto novela quanto filme. Sim. Mas assim, das vezes que eu fui no teatro, cara... Eu senti um negócio muito diferente mesmo, sabe? Tipo, eu lembro quando eu era moleque, eu tinha acho que uns 14, 15 anos, cara, eu fui assistir uma peça
que chamava O Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Sim. Cara, meu, eu era moleque, eu era novo, tipo, eu acho que eu tinha 15 anos, sei lá. Cara, eu fiquei tão imerso, assim, na peça, cara, eu entrei na peça e tem um momento da peça que o gato se apaixona pela Andorinha, né, e aí ela vai embora, assim, Sim, tipo... É tipo uma Pluft peça muito Fantasminha. clássica, né? Pra criança e tal. Mas, cara, eu fiquei muito triste naquela cena, assim, falei, pô, caramba, sabe, me deu aquela dorzinha de apaixonado, assim. Sim. Eu senti a dor do gato malhado, assim, né? Sim. Então, eu fiquei olhando, porque, assim, tem certos filmes, certas novelas, que elas não conseguem despertar isso em você. Tipo assim, algumas cenas, uma cena muito intensa de uma morte, de alguma coisa, na novela, às vezes pode te despertar isso. Mas é mínimo, Mas né? são bem poucos cena de momentos, morte, né? é bem mínimo, É porque né? aí você, de repente, se remete a alguma cena que aconteceu na sua vida, você se identifica em alguma coisa, mas o que eu achei diferente no teatro foi isso, É a porque, tipo emoção assim, pura. a emoção é um negócio que... É outra E eu história. não entendia nada, eu era moleque, pô. Eu fiquei olhando assim, falei, nossa, que louco. Eu fui embora do teatro assim, cara, apaixonado, assim, cara, pela peça, pela história. Aí foi quando eu entendi isso, essa diferença. Então, quando, até falo isso, às vezes quando as pessoas me perguntam, porque assim, eu gosto muito de teatro, mas sei lá por quê, eu não frequento tanto. Mas eu sinto que parece que é muito mais a flor da pele, É a ao vivo. emoção, o negócio ali, sabe? É ao vivo, teatro, você não pode errar. Aí falar, mas o ator não erra? Claro que erra. Só que você tem que corrigir com que ninguém perceba, né? em andamento. Esquecer um texto, fala qualquer coisa e continua, entendeu? Entendi. É essa magia. O teatro, assim, em termos, o teatro é muito mais difícil, porque, imagina... Você viu o monólogo ali. Texto gigante que você teve que Texto decorar. gigante, uma hora eu não saio de cena. Não sai, é não isso que é louco. Saída de você cena. vai lá pra pegar qualquer coisinha, mas é muito rápido. Você vai falando, né? Eu fui, aí você entra, mas pega... no final, eu pego um adereço lá no final que não é nem pra sair de cena. É, só um pouquinho, né? Tipo, só... É o tempo todo em cena. Não, o teatro tem essa magia muito maior, assim, a televisão é uma coisa mais simples, entendeu? De você fazer, como eu falei aquela hora. Tanto que tem muita gente sem talento que faz televisão. Sim. Teatro tem muita gente sem talento, mas aí não vai vira, muito, né? Não vai muito adiante, assim, né? A verdade é essa, você tem que ter força para poder fazer teatro, um outro tipo de emoção. Mas a televisão é muito legal também, a coisa do glamour. É, muito louco. Né? Eu tava agora fazendo na Record, Reis, que vai estrear... já deram várias datas, assim, internamente, mas acho que vai estrear em maio, talvez. A temporada que você participa. Tá próximo aí, não sei quando que é exatamente. É a 12ª temporada, é a próxima inédita de Reis. Eu não sei se é abril, maio, enfim. Fugiu o pensamento, mas eu ia falar, eu tava falando da gravação. Então, aí eu lembro que a gente tava fazendo, tem muito preparo de elenco, né? O elenco é preparado para chegar na hora e já fazer, para não se perder tempo, entendeu? Então tem ensaio, tem uma série de coisas. Eu lembro que uma das preparadoras de elenco falou assim, apesar de eu já ter feito muita TV, mas ela falou, você é totalmente de teatro, né? Porque tem umas coisas que você pode fazer pequenininho e você quer fazer maior e tal. Mas na hora você vai e faz menor, obviamente, né? Porque na televisão não dá pra você fazer 10% do que faz no teatro. Entendi. Você fala baixinho, assim. Às vezes você fala assim, você nem ouve o seu colega, ele tá falando. Você fala, caraca, né? Tá microfonado, e né? é tudo isso mesmo, assim, sabe? E no teatro você tem que soltar a voz, né? Muito louco. E, Jabali, aqui no programa a gente tem o nosso tio Chicória. O tio Chicória é uma entidade aqui também no Terça Nobre, praticamente. É o Crowley do Terça Nobre. É, o Crowley do Terça Nobre. E eu vou chamar ele aqui, então, pra falar com você agora, porque o tio Chicória gosta de novela, o tio Chicória gosta de tarô. Tá. Então, é hora do nosso querido mestre tio Chicória. Vem pra cá, tio Chicória. Porra, gente, tudo bom com vocês? Olha só que maravilha. Olha, é a segunda vez que ele me deixa na geladeira. Semana passada ele veio sozinho com o violão dele aqui. Não me trouxe. Porra, eu já falei que quando vier cantar, pode chamar. O tio Chicória gosta de cantar. E agora eu tô aqui com esse menino Jabali.
Olha só que bacana, é uma honra, porque eu te escutava lá na rádio, viu? Você falou que fazia o programa lá, eu escutava você, tentava ligar na rádio pra tentar fazer um tarô com você, mas não conseguia passar no seu atendimento. Muito feliz que você tá aqui hoje no programa, viu? Tô gostando do papo aqui. Ô, tio Chicória, é um prazer conhecê-lo. Se eu soubesse que o senhor tinha ligado lá na rádio, eu teria atendido. Tinha que ter dado um jeitinho, falar. Teria pedido pro número Eurim, especial pro aqui. Jean liberar, sei lá. Um número diferente pra eu ligar e perguntar pra você, entendeu? Sabe uma novela que eu vi você? Eu tava assistindo. Acabou faz um tempinho, mas eu assisti você lá na Terra de Paixão da Globo. Apareceu um padre na novela. Falei assim pra minha família: olha, eu conheço aquele rapaz ali, gente. Ó, já, mas o pessoal não sabia que eu te conhecia. Eu tive que mostrar a foto lá, falar, eu conheço esse rapazinho aqui, ó. Foi no último capítulo, né? Mais gente ainda assistiu. Que moral, né? Que você apareceu logo no último capítulo da novela, né? Eu casei o Cauã Raymond. Olha Imagina, só. tio Chicória, que coisa doida. Né? E como é que foi quando você encontrou com eles lá? O pessoal é gente boa, é mais ou menos? Foi engraçado, foi legal encontrar com o povo lá da Globo, lá? Foi, tio Chicória. Muito bom. Gostou Pessoal, mesmo? gente boa. Mas, ó, agora tem uma coisa também. Teve uma hora que você tava falando da voz ali, você falou da voz do personagem. Teve um momento que você pegou, quase que você faz o timbre do Enéas. Eu falei, você podia imitar o Enéas, porra. Você pegou ali, eu falei, se ele falar, meu nome é Enéas, o pessoal vai gostar, porra. De repente, uma outra hora, faz uma... Já imaginou? Uma imitaçãozinha de Enéas, o povo vai gostar. Ó, agora, já que você é tarólogo, posso te pedir pra tirar uma cartinha? Claro. Será que dá tempo? Dá Ó, tempo. Tio Chicória quer o quê? O que a gente pode perguntar? Vamos perguntar do sucesso do estúdio. O estúdio Pode Vir. Aqui? Esse estúdio que a gente tá aqui vai fazer sucesso. Perguntar um tarozinho pra gente. Não é um sucesso ainda? Você sucesso, vai continuar. Vai continuar Sim. nas cabeças, firme e forte. Eu preciso do nome do responsável dos responsáveis do estúdio. E agora, será que O primeiro nome. é o Anderson? Sim. Fala pra mim, fala a voz de Deus aí que eu vou repetindo aqui. Anderson, Rafael, Alana e Rogério. Tá. Que a gente quer ver o estúdio nas Tá. cabeças, né? Um monte Ok. de gente gravando aqui, coisa mais Então, linda. o nome de novo. Anderson, Rafa. Não, o nome do estúdio. Estúdio Pode Vir. Estúdio Pode Vir, tarô, por gentileza. Lembrando que o tarô fala de energias. Por favor, tarô, o que pode mostrar a respeito desse estúdio que a gente está aqui presente? Estúdio Pode Vir, aqui em São Paulo, no Paraíso, na representação do Anderson, Rafael, Alana. Mentaliza aqui. Quais são as energias para o estúdio Pode Vir? Quero saber as energias e quero saber uma continuidade 2025-2026. Porra, Ô, gente. tio Chicória, Ora, a notícia é boa? Será que é boa? O cara vai me mandar embora daqui. Vamos lá. O negócio é o seguinte, eu tô aqui falando sério agora como tarólogo. Na energia aqui do estúdio Pode Vir, tem uma rainha de copas, um 6 de paus e um 8 de espadas. Esse 6 de paus, ele até mostra um fortalecimento do estúdio, a batalha dos meninos para manter isso daqui, né, aberto, para ter cliente, para uma série de coisas. Só que tem um envolvimento aí, provavelmente entre a chefia, digamos assim, entre as pessoas que comandam, tem alguns pensamentos que estão um pouco diferentes. Então, às vezes, um quer ir para oeste, o outro quer ir para leste, tá entendendo? E isso pode ocasionar alguma questão aqui dentro que leve a um desentendimento. Tem uma força vibrando com isso aqui. Aí eu quero falar uma coisa, sem querer... Tarô não é adivinhação, tarô é divinatório, tá? Se não corrigir essa rota, o ano que vem esse estúdio não estará aqui, ou da forma que é.
Entendeu? Tem que amadurecer alguma coisa, tem pensamentos indo para cada lado. E vocês têm que seguir para o mesmo lado. Ninguém é obrigado a pensar igual, mas tem que ter um alinhamento. A força existe, com esses 6 de paus, tá? Só que existe a discórdia também. É o 8 de espadas e a rainha de espada e a rainha de copas. Então, que vocês raciocinem um pouco mais. O eremita, inclusive o eremita é a carta do ano, é o número 8. Desculpa, é o número 9. E a soma de 2025 dá número 9, a carta do ermitão, o eremita. O que é um eremita? É aquele ser conhecido, às vezes mais velho, que se isola num cume de uma montanha ou no alto de uma montanha, e ele deixa os problemas longe e acaba elevando o pensamento. Então, quando você vai para uma praia, que você esquece a vida, esquece os problemas e começa a elevar o pensamento, é uma energia de eremita. Precisa ter um pouco mais disso para as pessoas aqui dentro. Um pouco mais de reflexão das coisas, fazer com um pouco mais de calma, cuidado com a ansiedade e cuidado com algumas infantilidades também, tá? Esse ano ainda vai, se não modificar. Às vezes tem o pensamento, tem, mas às vezes é a conduta. A gente traz pessoas X, é abrir novos rumos, abrir novos caminhos, novas possibilidades. Se isso não for mudado, tem uma chance de o ano que vem o negócio desandar. Ok? Entendi. Vamos torcer então para dar Vamos tudo torcer certo, para hein, dar tudo galera? certo. Isso Olha só vai que maravilha. da condução das pessoas. Maravilha. Entendeu? Então vamos, eu tô torcendo aqui pra gente ficar firme e forte aqui. Ok. E agora é o seguinte, ó, eu vou embora, porque o tio Chicória é rápido aqui. É rápido o tio Chicória. Me esperando lá fora, e aí o menino vai te fazer algumas perguntas. Ok. Tá bom, gente? Tio Chicória volta, viu? Grande beijo, gente. Boa, mestre tio Chicória, como sempre, abrilhantando. Você vê que ficou meio sério, né? O tio Chicória... Gostei dele. Ele gosta de novela, cara. Ele é noveleiro. Ele Não, gosta eu gostei que ele me ouvia na rádio, pô. Já virei fã do tio Chicória. Ele é aquele cara que liga no rádio, que gravava na época da fita. Ele pegou a época de fita de rolo, porque ele já contou aqui no programa, trabalhou em rádio antiga. Ele é das antigas mesmo, fã de rádio mesmo. E ele fica bravo quando eu não trago ele aqui. Semana passada eu não trouxe, então ele falou, pô, como é que você não me levou? Ele é um cara radialista de alma, assim. E pra você que tá assistindo o nosso Terça Nobre pelo YouTube, vai perceber que eu estou com o boné do estúdio Pode Vir, estou aqui personalizei. Então pra você que tá assistindo o nosso programa, tem vontade de ter um podcast, chegou o seu momento. Então você vai seguir lá, @Estúdio Pode Vir. Aí você vai perguntar certinho como que funciona, a questão de horário, preço, certinho. A gente tá aqui do lado do Metrô Paraíso, é só descer na estação e atravessar a rua, você já tá no prédio. Eu até costumo brincar assim, ó, tropeçou na Estação Paraíso, cai aqui dentro do estúdio, bem pertinho. Então você que tem vontade de ter um estúdio, às vezes quer montar um estúdio pra ter um podcast, dá um trabalhão, você vai gastar dinheiro pra caramba, você não vai conseguir resolver coisa de iluminação. Aqui já tá tudo pronto, gente. Você vai chegar aqui, tá prontinho, é só chegar, sentar no estúdio, gravar, você vai levar o arquivo, se quiser você faz ao vivo, aí você pode colocar direto no YouTube, você pode levar o arquivo editado, se precisar tem corte, você pode também fazer ali na parte de talk show, a gente tem 2 ambientes aqui no nosso estúdio Pode Vir, então tem várias opções para você fazer seu podcast, o seu programa, o seu canal no YouTube, então não perca mais tempo, @Estúdio Pode Vir, entra lá, fala com a galera sempre maravilhosa, vai te atender muito bem, resolver tudo certinho com você, e o seu sonho vai começar a acontecer a partir disso, tá bom? @Estúdio Pode Vir. E aproveitando também, para o nosso parceiro Story IC, que a gente sempre fala aqui no Terça Nobre também, para você que tem vontade de comprar aí o seu presente, seu acessório, fone, celular, boné, camisa de time. Ó, chegando aí às finais dos campeonatos, você pode também comprar sua camisa do Palmeiras personalizada, São Paulo, Santos, do Neymar agora, que todo mundo querendo comprar. @Story IC, segue lá no Instagram, compra seu presente, um presente para você mesmo, um presente para seu amigo, para sua família, para sua namorada, namorado, tá bom? Então, @Story IC, nosso parceiraço aqui também do Terça Nobre, beleza, galera? E voltando aqui com o mestre Jabali, a gente falou um pouquinho de tudo aqui e cara, eu ficaria horas aqui, porque eu tinha muito mais coisas pra te perguntar, eu queria perguntar de bastidores de TV, mas a hora voa, né? Então, sim, eu quero que uma hora que você esteja vou mais voltar. tranquilo, você volte aqui, porque eu quero que você conte um pouquinho
dos bastidores de como era o SBT na época que você trabalhou lá. Você trabalhou em tempos áureos, né? De todas as TV, né, cara? Eu fiz, no SBT, eu fiz uma novela Marisol, 2002, Olha, cara. Essa novela, ela foi um hype, porque foi logo quando acabou a Casa dos Artistas, Isso. e aí eles pegaram vários artistas que estavam na Casa dos Artistas. Isso, o Alexandre Frota, a Bárbara Paz. E quando a gente gravou a novela, tava tendo a Casa dos Artistas 2. Olha isso, cara. Então, o estúdio que eu gravava, porque eu era de um bar, na verdade. Então, eu só gravava externa, dentro do bar, na externa. Era muro com a Casa dos Artistas. Olha que sensacional. Ficava ouvindo as pessoas mergulhando na piscina, ficava o dia inteiro lá, né? Que louco, ouvia cara. eles gritarem, a gente falava, ei! Aí eles, Que da hora, foi na Casa cara. 2, né? Na Casa dos Que Artistas também 2. foi um sucesso, né? Também, Então, foi em 2002 isso daí. E aí trabalhei lá no SBT já várias vezes, né? Em vários programas, até programa de humor. Fiz Praça é Nossa, fiz um programa chamado Meu Cunhado, que era com Golias. Era legal. Fiz Sem Controle, que era um programa bem saudável. Eu lembro que você me mostrou no YouTube, né? Figuraça, né? E fiz mais novelas lá. Então é isso, o SBT é um lugar que eu tenho um carinho muito grande. Pô, você tem que voltar aqui pra contar isso, então. Vou voltar. Vamos combinar pra você voltar mesmo? Vamos, claro. Então vai ter um parte 2 com o Jabel. Eu sempre prometo para os que assistem Terça Nova ficar bravo comigo. Mas, ó, existia um parte 2. Eu já fiz o parte 2 da adolescência e o parte 2 do Músicas. Falta o parte 2 do Pânico, que eu não esqueci ainda. O Vitor tá aqui nos bastidores. Ele também é fã da Casa dos Artistas também, que o Jabali conheceu aqui. Falta o parte 2 do Jabali agora. Vamos ter. Devagarzinho a gente vai fazer. Então você vai vir contar mais a sua história aqui. Tem muita coisa, né? Maravilhoso, cara. E como a gente aproveitou pouco a parte de tarólogo, que também é um tarólogo sensacional, o senhor Alexandre Jabali, lá na rádio, muito sucesso com o seu programa, né? E também sempre as pessoas ligavam muito para participar com você. Eu te falo, cara, você faz falta lá na rádio, porque não só a questão do programa, mas todo o pacote Jabali, que chega, brinca com todo mundo, fala com a galera fora do ar, dá risada, que nem você falou, você é um cara super pra cima, você chega, você traz uma alegria pro ambiente, cara. Então, cara, dá mó saudade de você lá na rádio, cara. Tomara que você volte um dia lá. Obrigado pelo carinho, pela consideração. Cara. Espero voltar também. Tomara, cara, eu vou torcer. E aí eu posso fechar aqui com o nosso Terça Nobre fazendo uma pergunta pra você. Claro. Que aproveitar o seu lado tarólogo, que é muito bom, que nem eu falei, a galera fazia fila pra passar com ele lá no Bazar Místico, fila pra passar com ele na Mystic Fair. Isso eu vi, presenciei. A galera, o povo saía da fila, passava com ele, voltava pra passar de novo. Sim. E aí falou, mas ela já passou, não, mas eu tenho que fazer outra pergunta. Então o povo adorava passar com você. E, assim, eu não quero entrar em questão política, né, de um lado A, lado B, porque é complicado. Eu não gosto de falar sobre política aqui no Terça Nobre, até porque também é um assunto muito polêmico e eu não tô afim de haters aqui no canal, não precisa, né? Mas assim, a gente vê que esse ano é um ano que tá acontecendo muita coisa no nosso país, na questão de preços, as coisas estão muito caras, a gente vê ainda que tá uma polarização muito grande na política. Eu gosto de um, gosto de outro, direita, esquerda e tal. E assim, as eleições estão se aproximando, né? Eleições e de presidente, né? Que vai ser o ano que vem. Então, assim, o que a gente pode esperar pro ano que vem na eleição presidenciável? Eleição presidencial, né? Que fala. Pro nosso país. Assim, se vai continuar a mesma coisa, se vem alguma novidade, se vai ter alguma diferença, ou vai continuar essa mesma briga, sabe? Ok. Direita contra esquerda e só. Isso aí acho que vai. Né? Mas será que vai surgir? Eu que tô falando. Assim, será que vai surgir uma nova esperança ou vai continuar a mesma coisa? Ok, vamos dar uma olhadinha nisso então. Esperança para o Brasil em 2026, questões políticas. Sem tomar partido de nenhum lado, por favor, Tarô, por gentileza. O que pode mostrar para o futuro do Brasil em 2026? Mentaliza, 2026, política, eleição para presidente. Tarô, por gentileza, teremos uma mudança na questão presidencial. Vai ter alguma novidade? Tem novidade? Ou é uma mudança para o que a gente também já conhece? Vamos dar uma olhadinha aqui. O tarô fala de energias
não posso deixar de dizer que ainda está muito cedo e a gente transforma coisas na vida, né? Eu posso mudar coisas que eu vou fazer amanhã. Então, acredito que energias mudarão ainda. Está muito cedo. Tá muito cedo. Mas vamos olhar isso hoje, como que isso se apresenta em março de 2025. Tá bom. Ó, na minha tiragem aqui do tarô, vamos chamar de uma terceira vertente? Vai. Tá. Não vai acontecer, vai ficar a desejar. Podem até tentar, mas não vai vingar. O que a gente tem hoje em dia tem uma grande chance de continuidade, e quem a gente já teve da direita que pode voltar, vai poder voltar também. Não é uma coisa descartada, tá? Então, na minha tiragem aqui do tarô, ou fica o Lula, ou volta o Bolsonaro. É uma das duas, assim. Não vai ter uma terceira. Se o Bolsonaro tiver impedido de se reeleger, o Lula é que fica, porque essa terceira pessoa que pode chegar para mudar não vai ter força. A chance do Lula ser reeleito é muito forte, muito grande. Entendi. Entendeu? Entendi. É isso. Que tá aqui hoje. Mas é que nem você falou, pode mudar Pode mudar tudo. A gente tá falando de 1 ano e 8 meses. É, tem muita coisa. Nossa, muita coisa. Hoje é isso que mostra. Ou um ou o outro aqui. Um terceiro campo aqui, não vejo força. E se os dois puderem, a disputa vai ser bem acirrada. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Com uma boa chance pro Lula aqui. É isso que mostra o tarô. Entendi. Grande Alexandre Jabali. Pensei que você fosse perguntar do Palmeiras. Se eu perguntasse de time aqui, o povo ia ficar bravo comigo. Porque aí era só pessoal mesmo. Né? Eu quero saber. Porque o ano passado deu certo. Quando eu perguntei, você falou, o Palmeiras ganhou. Mas eu vou lá no programa e a gente vai fazer a tiragem. Você vai fazer o da final lá no nosso Desiludidos. Vou fazer. E aproveitando que a gente tá fechando aqui, deixa pra galera, então, como que faz pra seguir você, seguir o Instagram da peça, falar como que tá sendo, onde que é a peça pra galera poder assistir também. Ok, serviço ali? Né? Serviço. Então vamos lá, os serviços. Quem quiser assistir Crowley, o Mago do Novo Aion, todo sábado do mês de março, às 20 horas, no Shopping Santa Cruz. Tem o metrô Santa Cruz, tem terminal de ônibus, tem estacionamento, tem o shopping, restaurante. Dá para você chegar com segurança e sair com segurança. Lá no andar de cima tem o Teatro Santa Cruz. Todo sábado do mês de março, às 20 horas. Essa peça provavelmente vai continuar a temporada, mas ainda não temos certeza do mês e de quando exatamente, tá? Sigam-me na minha rede social Alexandre Jabali, J-I-B de bola, Jabali, Alexandre Jabali, ou Tarô do Jabali, para quem quer curtir a minha página do Tarô, Tarô do Jabali. O meu telefone 11 981 11 3410, 11 981 11 3410, para agendar leituras de tarô. Perfeito, vou deixar na descrição pra galera também. E a novela que eu fiz do Reis, a 12ª temporada, que deve entrar a partir de abril, maio, a próxima inédita que entrar na Record de Reis. Que legal, como que é o nome do personagem? Azel. Ó, então, galera, acompanha o Jabali lá na Record também, hein? Que maravilha, vai na peça. Vocês vão adorar, gente, a peça é sensacional, vou de novo, porque é muito legal, então você que tá assistindo a gente, aproveita para ir, porque assim, é um conhecimento diferente, é um novo mundo mesmo, legal para você acompanhar. Beleza, Jabali? Obrigado, cara. Yuri. Volte mesmo, eu quero que você venha aqui para fazer o parte 2, que a gente ainda vai falar um pouquinho de futebol, que você também é parmeirense que nem eu. Vamos falar um pouquinho da sua história no SBT, nas outras emissoras também, tá bom? Sim, vamos sim. Volta mesmo, tá? Voltarei. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Galera, pra você que veio até o final com a gente, nosso muito obrigado. Você que me segue lá, @EuriBenevento, Instagram, Facebook, Twitter, pode me seguir. E você que tá ouvindo pelo Spotify, dá pra assistir, youtube.com/EuriBenevento. Aproveita e já se inscreve no canal também, beleza? Valeu aí todo mundo que acompanha a gente, aos nossos fiéis escudeiros. Beijão pra minha mãe, Dona Tânia, te amo, meus irmãos, meus amigos.
Anderson aqui nos bastidores. Hoje nosso amigo Vitor Zene estava com a gente aqui também, sempre acompanhando o Terça Nobre. Galera, forte abraço, valeu Jabali, semana que vem tô de volta. Terça Nobre.